que nós vimos na última aula. Então, a matéria da prova, ela vai do artigo 312 ao artigo 344A. Temos aí essas matérias. A partir de hoje, a matéria que a gente vai ver hoje, em diante, nós vamos cobrar apenas na AV2. Nós começamos hoje mais um capítulo, que são os crimes contra a administração da justiça. E vamos ver especificamente hoje os artigos 338 a 341. Nós temos hoje como temas o artigo 338 ao artigo 341. Essa a rotina nossa hoje. Então, a matéria da prova fica até o que nós vimos na terça-feira, e hoje nós começamos uma nova matéria que eu só cobrarei de vocês já na nossa segunda prova, lá em outubro, né? Nós vamos começar a ver hoje os crimes contra a administração da justiça. Aqui nós viramos um pouquinho a chave em relação ao que nós estávamos vendo até então. Então, nós conversamos até a última aula, até a nossa aula de terça-feira, sobre os crimes contra a administração pública. Então, nós vimos ali, dentro desse contexto, os crimes contra a administração pública, o que representa, ou o que significa que nós estávamos ali olhando a administração pública como um todo. Tanto é que vocês devem se recordar, na nossa segunda aula, quando nós começamos efetivamente esse tema, eu deixei claro a vocês de que quando a gente fala de crimes contra a administração pública, nós não estamos falando apenas em crimes que envolvam um executivo. Na verdade, eles são aplicados a toda a máquina pública, né? Eu vou aplicá-los a toda a máquina pública, e também nós vamos ter crimes que serão focados na proteção não somente da administração pública, no sentido de proteger o seu patrimônio, mas a ideia de que a gente vai proteger todas as dimensões do poder público. Capacidade de mandar, a capacidade de impor suas ordens, a capacidade de bem aplicar verbas públicas, a impessoalidade. Então, os crimes que nós concluímos o estudo na última terça-feira são crimes que protegem a administração pública no sentido lato, protegem todas as dimensões da administração, protegem todos os lados da administração, em todos os seus aspectos. A partir de hoje, nós nos focamos num olhar mais específico. A partir de hoje, nós estamos focados nos crimes contra a administração da justiça. Então, o olhar que nós vamos ter a partir do artigo 338 é um olhar mais voltado para questões relacionadas ou ligadas a valores, a bens que importam, que interessam a administração da justiça como um todo, mas essencialmente a essa função jurisdicional. Então, nós sabemos, há vários poderes distintos e diferentes no Estado. Nós temos o poder legislativo, né, com a função legiferante, essa produção de normas. Nós temos, Mariana, bom em ver, o poder executivo, que vai coordenar e administrar a execução concreta das políticas públicas, e nós temos a função jurisdicional, dirigida aí ao poder judiciário. É isso que nós vamos proteger a partir aí do artigo 338. Então, o artigo 338 tem como foco a proteção a essa determinada figura, que é a administração pública, no sentido específico da atuação do judiciário, da atuação do poder judiciário. Então, o que se pretende
neste capítulo, efetivamente, tratarmos dessas condutas. Eu queria fazer um pequeno parêntese, só para avisar a vocês, Mariana, Daniel, Laílson, existe uma matéria que não faz parte do nosso conteúdo programático, que é um novo capítulo inserido no Código Penal. Vocês devem ter acompanhado aí nas últimas semanas essa notícia, que é uma alteração feita pelo Congresso, incluindo no Código Penal os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Revogou-se a Lei de Segurança Nacional, que era uma lei da época da ditadura, e criamos um capítulo específico no Código no Código Penal, que são esses crimes contra o Estado de Direito. Ontem, o presidente da República sancionou essa lei, que inclui esses novos crimes no Código Penal, com alguns vetos. Então, apesar de não ser uma matéria listada no nosso conteúdo programático, até porque ela é recente, ela está sendo inserida agora no Código Penal, nem havia como estar, eu vou tratar no futuro dessa alteração do Código Penal com vocês, tá certo? Eu não vou cobrar em prova, Mariana, porque ela formalmente não faz parte do nosso conteúdo, mas como ela está sendo inserida no Código Penal, me parece importante que vocês conheçam isso. Eu vou apenas esperar, Daniel, porque como existiram esses vetos do presidente e o Congresso pode derrubar ou manter ainda esses vetos, ou seja, não houve uma estabilização plena sobre o conteúdo que vai ser agregado no Código Penal, vamos esperar a manifestação do Congresso, saber se o Congresso manterá ou vai reagir contra esses vetos, e aí no futuro a gente vai ver em sala, tá bom? Eu vou separar uma aula para que a gente possa conversar sobre isso. Repito, é uma matéria nova, é um tema que está sendo inserido no Código Penal, criando aí os chamados crimes contra o Estado Democrático de Direito, é algo que não fazia parte da norma penal, mas, mesmo não sendo formalmente conteúdo nosso, eu considero muito importante que nós possamos já conhecer essa novidade. Então, eu estou esperando a confirmação, né, dessa ratificação ou não dos vetos pelo Congresso, e aí, assim que isso já estiver efetivamente inserido no Código Penal, aí nós vamos trabalhar e conhecer aqui em sala, tá bom? Então, a partir de hoje, repito, nós vamos começar a raciocinar com crimes contra a administração da justiça. Insisto, o foco essencial, o objeto tutelado aqui é a justiça como um todo. Não a justiça, Mariana, como a gente viu até terça-feira, ou seja, desvio de dinheiro da justiça, crimes como corrupção, prevaricação. Hoje, e a partir de hoje, na verdade, nós vamos ver crimes onde eu protejo a própria integridade e o funcionamento da justiça. O que eu quero garantir aqui, Daniel, é que a testemunha fale de forma correta, é que não haja comunicação falsa de crime, é que eu não movimente um processo judicial ou inquérito policial sem que haja certeza de que aquele fato é verdadeiro. Ou seja, o que eu estou protegendo aqui é não a função judiciária no sentido administrativo, ou seja, eu não estou protegendo a máquina administrativa da justiça, mas eu estou protegendo, Gabriela, algo mais específico. O foco de proteção aqui, Emília, é a função jurisdicional, a capacidade de declarar e de dizer um direito no caso concreto, tá? Então, nós vamos hoje, repito, conversar aí sobre os artigos 338 e 341. O artigo 338, ele nos exige fazer aqui uma análise um pouquinho mais elaborada sobre 3 institutos. Veja o que diz aí o artigo 338. Reingresso de estrangeiro expulso. Artigo 338. Reingressar no território nacional
o estrangeiro que dele foi expulso. Pena, reclusão de 1 a 4 anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena. Aqui eu queria lembrar com vocês e compreender bem 3 institutos, que são institutos parecidos, né, são institutos realmente próximos, parecidos entre si, mas que têm lógicas distintas e usos distintos. Vamos entender aqui, Mariana, o que é a deportação, o que é a extradição e o que é a expulsão. Lembrando que a expulsão é o objeto do 338. Ele está tratando aqui, Daniel, especificamente do estrangeiro que, uma vez expulso do Brasil, reingressou ao território nacional sem que tivesse permissão, autorização, anuência para fazer isso. Então, vamos entender como é que funcionam efetivamente esses 3 institutos, que são institutos distintos e diferenciados. O primeiro deles é o Instituto da Deportação, talvez o mais simples dos 3. A deportação, ela é utilizada, Clara, quando aquele estrangeiro entra num território de um país ou permanece no território de um país sem cumprir, Mariana, os requisitos necessários, exigidos para que aquele ingresso seja validado. Então, na deportação, eu tenho um raciocínio essencialmente administrativo, Daniel. Aquele estrangeiro ingressou naquele país sem cumprir os requisitos que precisava atender, ou até cumpria, Mariana, mas deixou de cumprir em determinado momento. Então, veja só, Arthur, há determinados países que, para que aquele estrangeiro ingresse no seu território, eles exigem um visto. Talvez o melhor e mais importante exemplo sejam os Estados Unidos. Ou seja, quando você deseja ir aos Estados Unidos, você precisa ir a uma representação consular norte-americana e solicitar, requerer ali o visto norte-americano. E aí você vai ter, uma vez concedido aquele visto, você vai preencher um dos requisitos para ingresso naquele determinado país. Em chegando lá, apenas o visto não te dá, Daniel, o acesso completamente livre. Chegando lá, as autoridades alfandegárias, as autoridades da aduana, podem, de alguma maneira, entender que, por exemplo, você não está bem explicando qual é o motivo da sua viagem, onde você ficaria hospedado, quanto dinheiro você tem, e aí pode ser que você nem preencha os dados e os requisitos necessários. Ou, Mariana, pode acontecer que você tenha o visto, você consiga entrar, mas a maioria dos países do mundo, Matheus, a grande maioria dos países do mundo, adotam um padrão internacional definido num tratado internacional de que o turista ele teria aí até 90 dias para permanecer ali. Então, teria, Mariana, até 90 dias para permanecer naquela condição de turista. Então, veja, se eu tenho que ter um visto de entrada naquele país e entro sem o visto, ou tenho aquele visto de entrada, Daniel, mas eu não consegui, no momento do meu ingresso naquele território, demonstrar a intenção da minha viagem, ou que eu tenho condições de me manter financeiramente durante aquele período. Ou eu fiz tudo isso, ingressei, Vitor, mas eu extrapolei esse prazo de 90 dias aí para permanecer como um turista, né? Então, dentro desse cenário, eu estou deixando de cumprir os requisitos, as condições administrativas exigidas para entrar e permanecer validamente. Qual será a consequência que eu irei atribuir àquela determinada pessoa? A deportação. Então, a deportação é dizer, olha, você não está preenchendo, ou você deixou de preencher, porque nada impede que você tenha entrado validamente, mas, por exemplo, extrapolou aquele prazo ali de 90 dias,
e aí você vai ser deportado, você vai ser retirado daquele determinado país. A deportação, Emília, é esse instrumento de caráter essencialmente administrativo, usado pelos países para retirar do seu território estrangeiros que não preencheram os requisitos de permanência ali ou deixaram de preencher. Ou seja, eles podem até ter preenchido num primeiro momento, mas eles deixaram de preencher no momento seguinte. Ou seja, eles até faziam parte, até existia ali o requisito fundamental para que eles pudessem estar presentes e fazer parte daquilo ali, mas não deixaram. Então, exemplo, um país que exige visto e eu entro, Daniel, sem ter o visto. Ou o país não exige visto, Mariana, mas eu entrei sem preencher outros requisitos. Ou eu até preenchi todos os requisitos, ingressei naquele país e, de alguma maneira, Lucas, eu extrapolei o prazo que eu poderia ali permanecer como turista, né? Ordinariamente, repito, a imensa maioria dos países adotam esse padrão de 90 dias, tá? Como a Marília tem feito muito bem, é exatamente isso, ou seja, o estrangeiro deixou de cumprir, né, os requisitos, as condições para permanecer, ingressar ou permanecer naquele determinado território. Mas veja, Lívia, que quando a gente fala de deportação, ordinariamente, Emília, na imensa maioria dos casos, aquilo ali não representa, Daniel, a prática de crime. Então, um estrangeiro que entre no Brasil sem os requisitos, ou permaneça no Brasil sem esses requisitos, é deportado, isso não representa crime na estrutura penal brasileira. E, na maioria dos países, isso também não é crime. É apenas uma infração de caráter administrativo. Veja, o que a gente está vendo aqui é um dos exemplos, eu poderia citar aqui vários, mas é um dos exemplos do exercício concreto, efetivo, material, Daniel, do exercício da soberania de um país. Ou seja, a soberania, né, a gente vai ter, dentro desse contexto, a soberania, ela é essa capacidade, esse poder que o Estado tem de determinar quem ingressará no seu território, o que ingressará no seu território, quando, como e quanto tempo. Isso é um exercício concreto de soberania, tá? O Guilherme pergunta o seguinte, professor, do caso do Ronaldinho, aquele caso lá do Paraguai, né? Era passivo de deportação, utilização de documentos falsos para o ingresso no Paraguai? Não, porque aí é passivo de deportação, no primeiro momento seria, Guilherme, mas aí eu tenho um componente a mais, porque ali necessariamente ele praticou um crime naquele país, no momento em que ele se utilizou de um documento que não era verdadeiro. Aí eu já vou caminhar para um outro instituto. Mas aí a tua pergunta é muito interessante para a gente fixar um conceito aqui. Quando eu digo que a deportação não é, na grande maioria dos países, derivada da prática de um crime, mas normalmente, quando eu falo em deportação, eu estou falando apenas e tão somente na inobservância de regras administrativas, na maioria dos casos é isso, ou seja, não representa um crime, mas uma não observância de regras administrativas, não quer dizer, Guilherme, que em determinados países, considerando as legislações internas desses países, a deportação não possa vir a ser uma consequência para uma prática criminosa. Tá? Agora, especificamente nesse caso do Ronaldinho, ele escalou um degrau a mais, não é que ele apenas não preencheu os requisitos para ingresso naquele país, ele se utiliza de um documento falso e, consequentemente, aí ele pratica um crime na legislação daquele determinado país, tá? Então, só para fechar essa pergunta do Guilherme, porque, repito, ela nos permite fazer esse outro raciocínio. É sim possível a gente falar que deportação, ordinariamente, em regra, envolve apenas e tão somente questões de caráter administrativo. Agora,
haverá, né, existem alguns casos em que eu vou ter, sim, a possibilidade de trabalhar com o raciocínio de que, além de não ter observado as questões administrativas, naquele caso concreto, houve a prática de um crime. Mas, como regra geral, a gente pode pensar que o Instituto da Deportação não é um instituto utilizado apenas e tão somente com o contexto aí específico da inobservância de regras administrativas, tá bom? Mariana, pode perguntar, querida, por favor. Professor, eu queria saber se na deportação seria quando infringe as leis do país que o estrangeiro se encontra, por exemplo, o imigrante dos Estados Unidos veio para cá e ele está de forma ilegal aqui no Brasil. Aconteceria a deportação porque ele não está seguindo as regras do Brasil, mas seria extradição se ele não tivesse seguindo as leis de lá para vir para cá? Não necessariamente. A primeira parte está correta, ou seja, eu sempre vou analisar a deportação sobre a perspectiva, sobre a ótica das normas daquele determinado país, porque como ela é uma consequência do uso, do exercício da própria soberania estatal, eu vou olhar com o olhar das normas brasileiras, no teu exemplo, ou seja, se eu tenho um norte-americano que vem ao Brasil, ou um europeu, ou um sul-americano, para ele ingressar no Brasil, ele vai ter que observar as regras brasileiras. E aí, o Brasil, de alguns países, exige visto, de outros países não exige visto. Por exemplo, nós temos um tratamento completamente diferente para cidadãos que vêm de países que compõem o Mercosul, né? Como Colômbia, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile. Temos um tratamento diferenciado, Mariana, para os chamados PALOPs, que são os países de língua portuguesa. Então, os países que falam português, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Portugal, eles têm um tratamento diferenciado, mas veja, sempre nós vamos olhar pela lei brasileira. Então, para que eu avalie a necessidade do uso, do emprego, da deportação, eu estou sempre olhando segundo as leis do Brasil, ou seja, quais são as condições que o país exige como exercício natural de sua soberania para que ele possa admitir. Isso é deportação. Então, é por isso que, normalmente, a gente vai olhar para o Instituto da Deportação com um olhar, com uma perspectiva, preponderantemente, essencialmente, uma perspectiva de caráter administrativo mesmo. Estou olhando sob esse olhar do caráter, notadamente, essencialmente, administrativo. Tá? Mas a tua pergunta é interessante porque ela me dá o gancho, Mariana, para que a gente possa ver, Sarinha, como é que funciona a extradição. A extradição já é um outro instituto. Na extradição, Tiago, aquele determinado estrangeiro, eu vou usar uma linguagem bem genérica, uma linguagem não técnica, mas uma linguagem didática, Rebeca, aquele estrangeiro, no Brasil, ele nada deve, Sara. Ele não está devendo nada. Ou seja, aquele estrangeiro no Brasil, ele está ali residindo de forma lícita, ele preencheu as condições de ingresso e permanência, porque, veja, o estrangeiro ele tem o ingresso. Se ele ingressar na condição de turista, ele pode passar até 90 dias no Brasil. Passados esses 90 dias, Mariana, para que ele possa validamente permanecer no Brasil, ele vai precisar ter a mudança do seu status. Como é que acontece isso? Ou seja, ele tem 90 dias para estar como turista. Passado esse momento, ele vai ter que mudar o seu status. De que maneira, Sara? Ele pode requerer a residência com base em algum tipo de tratado internacional. Isso acontece, por exemplo, como eu falei agora há pouco, com os cidadãos do Mercosul. Existe uma facilitação para que cidadãos do Mercosul morem em países que compõem o bloco.
ou mesmo países de língua portuguesa. Ele pode pedir a condição de refugiado, Mariana, ele pode pedir essa condição de refugiado político. Ele pode dizer que foi contratado por uma empresa brasileira e, portanto, ele precisa trabalhar aqui porque trabalhará no Brasil, ele precisa morar aqui porque trabalhará no Brasil. Ele pode casar com um brasileiro. Então, veja, há várias possibilidades para que ele possa, além dos 90 dias como turista, ele, de fato, residir válida e licitamente no Brasil. Então, a extradição, ela vai ser empregada não porque aquele estrangeiro, repito, aspas, deva alguma coisa ao Brasil. Ele não deve nada, ele não praticou, Sara, nenhum crime aqui. Daniel, ele não deixou de observar nenhum tipo de pessoal, só um minutinho, deixa eu só colocar aqui o carregador do notebook aqui, só um minutinho. Então, eu vou usar a extradição quando um outro país, e aí já adianto, não necessariamente o país onde aquele determinado estrangeiro é natural, peça para que o Brasil o envie, porque ele tem algum, aspas, débito criminal naquele determinado país. Então, a extradição é como se eu dissesse, olha, você não deve nada aqui, mas tem um país pedindo que você, para lavar, porque você tem uma dívida qualquer, dívida no sentido de que você tem um processo criminal não resolvido, ou você tem que cumprir pena naquele determinado país, e o Brasil entrega efetivamente aquele estrangeiro ao país que solicitou. Então, na extradição, o problema daquele estrangeiro não é no Brasil, o problema do estrangeiro é no país que solicitou a extradição. E aí vamos entender o seguinte, primeiro, não necessariamente, Lucas, precisa ser o país de origem daquele determinado estrangeiro. O fato de ser um francês não significa dizer que a gente só vai extraditá-lo para a França. O fato de ser um alemão não quer dizer que a gente vai extraditá-lo apenas para a Alemanha. Nós vamos extraditá-lo para o país que quiser e solicitar. Mas para isso tem algumas condições. Primeiro, o Brasil tem que ter um tratado com aquele país, um tratado internacional, Sara, que defina em que termos, em que condições ele será extraditado. Um exemplo seria o Julian Assange, por exemplo, entre outros, o Cesare Battisti também, que esteve no Brasil tantos anos. Então, veja, a primeira coisa é que entre o Brasil e o país que está pedindo a extradição, haja um tratado que delimite, que defina em que condições aquele determinado país vai extraditar, vai realizar essa extradição. A Constituição brasileira também diz que nós não podemos extraditar brasileiros natos. Então, os brasileiros natos, aqueles que têm a nacionalidade de origem brasileira, não são extraditáveis. Também não são extraditáveis os brasileiros naturalizados por crimes praticados depois da naturalização. O brasileiro naturalizado, ele até pode ser extraditado, Arthur, por um crime praticado antes da naturalização, mas não por um crime praticado depois da naturalização. E também nós não extraditaremos se a pena que seria aplicada, Daniel, naquele país que pediu a extradição, é uma pena vedada no Brasil. Ou seja, eu não posso extraditar alguém para um país onde a pena que ele receberá lá seja uma pena de morte, ou seja uma pena de caráter perpétuo, ou seja uma pena de banimento. Essa é uma dificuldade, por exemplo, que o Brasil às vezes enfrenta com a China. O Brasil tem um tratado de extradição com a China, ele possui, de fato, esse tratado, porém a China aplica com uma certa regularidade a pena de morte. Então, como é que funciona? O Brasil se recusaria a extraditar nesses casos? Não, mas ele só extraditaria se o Estado chinês se comprometesse, isso inclusive é uma cláusula
do Tratado Brasil-China de extradição, se a China se comprometer a não aplicar, Mariana, aquela determinada pena proibida no Brasil. Ou seja, como se eu dissesse, eu te extradito, cara, mas você não vai aplicar a ele a pena de morte, ou você não vai aplicar a ele uma pena de caráter perpétuo. E claro que vocês podem me perguntar, Rafael, e se o país aplicar? Ou seja, a China diz, não, tudo bem, manda o cara que a gente não executa uma pena de morte, não. Mas chega lá, a pena é de fato executada. Aí eu vou ter que tratar isso dentro do plano das relações internacionais, né? Sanções econômicas, ou relações diplomáticas, o que for. Mas veja, o que é extradição? Aquela pessoa é extraditada para o país que solicita a extradição, porque lá ela precisa ou cumprir uma pena ou responder a um determinado processo. Ela não tem nenhum problema judicial no Brasil, o problema judicial dela é efetivamente dentro daquele país que solicita. E repito, tem que ser nas condições de um tratado estabelecido entre aqueles estados. Segundo, tem que existir o compromisso daquele estado que solicitou a extradição, que não executará penas proibidas, vedadas no Brasil. Nós não extraditamos brasileiros natos, e os brasileiros naturalizados, eles só serão extraditados por crimes anteriores ao processo de naturalização. Crimes posteriores, eu não posso extraditar brasileiros naturalizados. Tá? Pode perguntar, Mariana. Professor, desculpa interromper. Não, de forma alguma. alguma. Aquele brasileiro que foi para, acho que foi para Tailândia com a prancha cheia de droga, Uhum. ele não era brasileiro nato? Porque... Era, mas ele não foi extraditado, ele foi preso lá. Não é que ele foi preso aqui e nós o extraditamos. Ele saiu daqui livre. Né? Ele foi dentro de uma ação de tráfico internacional, ele foi e lá foi preso por lá chegar. Né? Ele não é que ele foi preso no Brasil e foi extraditado. Nós temos outros casos de brasileiros que praticaram crimes no exterior, voltaram para o Brasil e aí a gente não pode mais extraditar. Eu posso até executar a pena que ele foi condenado no estrangeiro, posso executá-la no Brasil. Tá? Tem um caso, mas você me fez lembrar de um caso interessante, Mariana, que é um caso de uma... A expressão ela é estranha, mas ela é correta, de uma ex-brasileira. Né? É uma ex-brasileira. Ela era brasileira de nascimento, brasileira nata, como penso eu, nós aqui, foi aos Estados Unidos, adquiriu a nacionalidade americana, exatamente, perdeu a nacionalidade brasileira, porque determinados países só admitem que você se naturalize se você abrir mão da sua naturalização, da sua nacionalidade anterior. Outros não, permitem que você possa compartilhar e ter 2, 3 nacionalidades. Ou alguns países dizem, olha, tudo bem, você se naturaliza, mas você abre mão da sua nacionalidade anterior. Os Estados Unidos representam um bom exemplo disso. Ela se naturalizou norte-americana, casou com um americano, era até um oficial da Força Aérea Americana, matou o cara, ela mata o marido, vem para o Brasil, e os Estados Unidos pedem a extradição. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que aquela extradição ela era possível, porque ela já não era mais brasileira. Ou seja, no momento em que ela lá se naturalizou e fez a opção pela nacionalidade norte-americana, ela já não era mais brasileira, consequentemente, eu já não aplicaria a vedação, a proibição constitucional para a extradição de brasileiros. Tá? É diferente daquele caso que você perguntava, Mariana, que o cara foi livre, saiu porque quis o Brasil, e lá chegando, foi preso. Né? Queridos, então veja, a gente já viu a deportação, já vimos a extradição, vamos, afinal de contas, para a expulsão, que é o foco aí do 338. Mas eu precisava explicar isso para vocês, para que a gente pudesse entender bem cada instituto. A expulsão já é diferente. O que acontece na expulsão? O estrangeiro comete um crime no Brasil, veja, agora o problema dele já é com a justiça brasileira. Ele comete um crime no Brasil, por esse crime ele é condenado, ele cumpre pena, e depois de cumprir pena, ele é expulso.
Ou seja, é como se o Brasil dissesse, eu não te quero mais aqui. E por que eu não te quero mais aqui? Porque você cometeu um crime. Então, ele vive no Brasil, praticou aqui um crime, foi por ele responsabilizado, né? Processo penal, foi condenado, cumpriu pena. Depois que ele cumpriu pena, eu vou expulsá-lo do Brasil. Esse processo de expulsão não é um processo automático. Débora, não é uma consequência automática e obrigatória da condenação. Para que seja decidida a expulsão, haverá, no âmbito, dentro do Ministério da Justiça, um processo específico de expulsão, com garantia de contraditório, garantia de ampla defesa, para que se decida efetivamente a expulsão desse determinado agente. Então, a gente vai ter aí, dentro dessa dimensão, isso. Pedro, não é um bis in idem, porque o que a gente tem aqui são consequências da condenação. Veja, é a mesma coisa que você, ao olhar lá para os artigos 91 e 92 do Código Penal, vai encontrar. O que você encontra nesses artigos? São efeitos da condenação. Perder bens e valores, reparar o dano que a vítima causou, perder cargo público. Então, veja, é mais uma consequência da condenação. Não representa um bis in idem, porque você não está punindo duas vezes o mesmo fato. Você está punindo pelo crime, só que aquela punição gera uma série de consequências. Repito, algumas previstas no Código Penal, como a perda de valores, você perder um cargo público, você tem que reparar o dano, e aí você tem mais essa condição. Tá? Agora, veja, o que é importante, Pedro, não é algo automático. Eu não tenho aqui um efeito automático e imediato. Para que haja essa expulsão, Rafa, vai existir um processo no Ministério da Justiça, com toda a observância de contraditório, ampla defesa, e aí, por ato do ministro da Justiça, resta declarada a expulsão. E aí, olha que interessante. Ele declarou-se a expulsão dele. Mariana, ele saiu do país, expulso. É como se o Brasil te dissesse, cara, eu não te quero mal, eu só não te quero mais. Vaza. Né? O final do decreto do ministro, Sara, diante do exposto, publique-se, registre em times, vaza. Né? Partiu. Manda o cara para fora. O cara sai do território nacional e ele cometerá o crime do 338 quando ele reingressar. Claro que, como não existe nenhuma pena, nem nenhuma consequência de pena em caráter perpétuo no Brasil, esse decreto de expulsão, ele vai definir por quanto tempo aquela pessoa, Daniel, não pode voltar ao território nacional. Então, ao decretar a expulsão, Mariana, eu não decreto ad eterno. Isso seria uma inconstitucionalidade. Nós não temos nem pena, nem nenhum efeito de pena de caráter perpétuo. Eu vou declarar aquela expulsão durante um determinado delta T, que ordinariamente é de 10 anos. Normalmente são 10 anos. Ou seja, durante aquele período, Sara, ele não pode voltar ao território nacional. E se ele voltar, Daniel, aí ele comete o crime do 338. Então, qual é o momento de consumação do 338? É o momento em que aquele estrangeiro, uma vez expulso, volta ao território nacional e, de fato, ingressa no território nacional. Quer seja por fronteira territorial, quer seja por fronteira aérea, quer seja por fronteira marítima. Ou seja, quer ele venha de barco, quer ele venha de avião, quer ele venha de ônibus, carro, a pé. No momento que ele ingressar no território, depois de ter sido expulso, antes de cumprir aquele período que ele passaria ali obrigatoriamente de expulsão, nesse cenário a gente vai ter aí o crime do 338, tá? E aqui temos uma outra questão. Caso o estrangeiro tenha decretada a sua expulsão, ou seja, foi de fato decretada a expulsão do estrangeiro, ele deveria ter sido expulso, e ele não cumpriu com isso. Então, veja só, Mariana, ele deveria ter sido expulso, ao decreto do ministro determinando a sua expulsão, mas ele não sai do Brasil. Ele não está cometendo
o crime do 338, pessoal, porque o crime do 338, veja o verbo, reingressar. Eu tenho que ter saído e reingressado no Brasil. Imagina, Gabriela, que ele não saiu, ou seja, há um decreto de expulsão e ele sequer saiu. Qual seria o crime que ele teria praticado nesse caso? O crime de desobediência, que nós já estudamos aqui em aulas passadas. Desobedecer à ordem legal de funcionário público. Então, o fato dele não ter saído não o isenta de responsabilidade criminal, apenas modifica-se a natureza específica do crime que nós vamos ter. Eu deixo de ter o crime de reingresso de estrangeiro, porque o reingresso pressupõe necessariamente que ele saia e volte, e eu passo a ter o crime aqui de desobediência, que vai pressupor que aí ele sequer saiu. Sobre o 338, esses três institutos, deportação, extradição e expulsão. Tudo ok? Os dois crimes que a gente vai ver ainda hoje são bem mais simples, muito mais simples. O primeiro deles é o crime de denunciação caluniosa. Veja o que diz aí o 339. Dar causa à instrução de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo. Veja a parte final, porque é a parte mais importante. De que sabe inocente. Então, veja que nós temos um crime aqui, cuja pena é uma pena robusta, de 2 a 8 anos, que se materializa quando eu, sabendo ser aquela pessoa inocente, portanto, aqui, Mariana, exige uma conduta dolosa. Eu sei, Vitor, que aquela pessoa não praticou aquele crime, não praticou aquela infração administrativa, e eu faço com que ela venha a responder a um inquérito policial, ou a um processo judicial, ou a um processo administrativo. Vamos entender, o crime de denunciação caluniosa vai se consumar, Sara, quando eu faço com que aquele procedimento, quer seja um inquérito, quer seja um processo judicial penal, quer seja uma ação de improbidade, quer seja um processo administrativo, de fato é instaurado. Então aqui, Rafa, o momento consumativo do 339 consuma-se no momento em que o delegado inicia o inquérito por portaria, no momento que aquele processo judicial é iniciado, no momento que aquele processo administrativo é iniciado. Veja, isso aqui é diferente do crime de calúnia. Na calúnia, que eu estou lá nos crimes contra a pessoa, eu simplesmente digo, Sara, que alguém praticou um crime. Eu simplesmente sei que aquela pessoa não praticou e digo, chego aqui na nossa aula, ou numa reunião de amigos, ou através da imprensa, ou através da internet, e digo, rapaz, o fulano praticou um crime. Quando eu sei que é mentira. Isso é calúnia, lá do 138. Veja que no 339, Mariana, eu escalo vários degraus, porque não estou só dizendo que a pessoa praticou crime. Eu consigo fazer com que um procedimento estatal seja iniciado contra ele. Tanto é que a gente está falando aqui de um outro universo de crimes, que são os crimes contra a administração da justiça. É um outro universo, é um outro componente de crimes que nós temos aqui. Tá? Então, lá no 138, lá no 138, eu tenho crime contra a pessoa. Lá não existe inquérito, lá não existe processo, Sarinha. Estou simplesmente dizendo, rapaz, o fulano roubou um carro, coisa que eu sei que não é verdade. Aqui eu vou além. Aqui eu vou até a polícia, comunico aquele fato e faço com que o delegado, Daniel, instaure um inquérito para apurar se de fato aquele agente praticou ou não um crime. É uma outra lógica, é um outro raciocínio completamente distinto, completamente diferenciado em relação a isso. Tá? Veja aqui e repito, isso é importante, viu, Marília? O momento consumativo é no momento em que se iniciou efetivamente aquele procedimento, ou seja, no momento em que o inquérito foi lavrado, no momento em que a ação penal foi começada, no momento em que o processo administrativo foi iniciado. Nesse momento é que a gente vai falar do momento consumativo da denunciação caluniosa.
Temos aqui 2 parágrafos bem didáticos. A pena é aumentada de 6ª parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto, ou seja, eu fiz aquela comunicação e solicitei o início do inquérito, Daniel, por existir ali, efetivamente, eu usei de um nome falso, ou eu usei do anonimato, uma denúncia anônima. Nesse caso, o crime vai ter esse aumento de pena. Então, insisto, o crime do 339 ocorre quando eu, sabendo que aquela pessoa é inocente, Flaviane, eu sei que ela não praticou aquele fato, eu faço com que um procedimento policial seja iniciado, um procedimento judicial seja iniciado. E isso é o crime do 339. E aí eu tenho aí os parágrafos. Parágrafo 1º, a pena é aumentada se eu me utilizei de nome falso, né, ou apenas de uma denúncia anônima. E o parágrafo 2º, a pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Então, essa pena aí do artigo 339, ela é uma pena efetivamente dada, construída para o início de um processo que envolva crime. Se foi uma contravenção, tem um parágrafo 2º. Tá? Os 2 últimos crimes que eu quero ver com vocês hoje são bem mais simples até. Veja, o 340, ele fala em comunicação falsa de crime ou contravenção. Comunicação falsa de crime ou contravenção. Provocar a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não ter se verificado. Aqui é um trote, por exemplo, eu ligo para a polícia, digo que está havendo um roubo, está havendo uma invasão naquela casa, que alguém foi sequestrado, e aí a polícia desloca uma viatura, desloca um agente, e isso é o 340, ou seja, eu estou fazendo com que a máquina do Estado ela venha efetivamente a ser acionada de forma indevida. Então, na hora que eu comunico ali algo que não existiu, um crime que sequer ocorreu, um crime que, na verdade, não se realizou, né, a gente vai ter, dentro dessa história, o artigo 340. Tá? O parágrafo 2º, Maria, ele trata apenas da redução da pena se lá na denunciação caluniosa o que eu estou fazendo é acusando você de uma contravenção, tá certo? É só uma mudança de escala. Se a acusação é sobre crime, sobre ato administrativo, sobre infração administrativa, eu estou no caput. Se a imputação que eu estou fazendo indevida, porque você é inocente, é de contravenção, aí eu tenho uma redução de metade. A pena que seria de 2 a 8, no caput, ela cai para uma pena de 1 a 4 anos. Repito, desde que eu esteja falando aqui apenas de contravenção. E o último crime é o crime de autoacusação falsa. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outro. Veja, durante muitos séculos, e aí é séculos no plural, Daniel, não é exagero meu não, é fato. Durante muitos séculos, a prova de ouro do processo penal, Pedro, era efetivamente a confissão. Tá? A confissão, ela era uma prova de ouro. Buscava-se na confissão aquela prova definitiva. Se o agente confessava, Sara, eu não precisava de mais nada. Aron, imagina o seguinte, o cara está dizendo que foi ele. O que eu espero mais? O que eu quero mais? Né? O processo foi se modernizando, sobretudo depois dos processos revolucionários dos séculos 17, 18. A gente vai estudar muito isso lá nas disciplinas de processo. Eu espero encontrá-los lá em processo penal 1 e 2, se Deus quiser. A gente vai trabalhar muito com esses conceitos nas disciplinas de processo penal. O processo ele vai sendo modernizado e aí a confissão ela passa a ganhar um valor relativo. Onde eu vou dizer, Daniel, tudo bem, olha, tem confissão, beleza, mas a confissão só vale se ela estiver, Débora, em harmonia com a prova, se ela estiver em harmonia
com o resto da prova. A confissão, portanto, ela passa a possuir um valor meramente relativo, como qualquer outra prova. Na verdade, quando a gente for aprofundar isso no nosso estudo de processo penal, nós vamos perceber que o que nós temos, na verdade, é qualquer prova como uma prova de valor relativo. Eu só vou levar em conta aquela prova se ela estiver minimamente em harmonia com o resto do conjunto probatório. Uma prova sozinha, ela é incapaz, né, de forma plena, ela é completamente incapaz de gerar qualquer possibilidade de condenação. Então, eu tenho aqui num artigo 341 um crime que é exatamente o crime que se caracteriza, ou se materializa, quando aquele determinado agente acusa-se, confessa a prática de um crime que ele não praticou. Aí vocês poderiam me perguntar duas coisas. Primeiro, Rafael, o que levaria alguém a confessar um crime que ele não praticou? Ora, vários motivos, né? Ele pode estar confessando porque ele quer proteger alguém, ele pode estar confessando porque ele está querendo, de alguma maneira, ter um benefício daquela organização criminosa que ele faz parte, ele pode estar confessando porque ele está, de alguma maneira, sendo ameaçado. Então, veja, o que a gente vai perceber é que dentro desse contexto, dentro desse cenário, nós vamos dar um valor bastante relativo a qualquer confissão por esses elementos. E aí você poderia me perguntar, Rafael, e qual é a razão de ser disso ser crime? Ora, na hora que eu confesso, Daniel, uma prática de um crime que eu não pratiquei, que eu não realizei, eu estou prejudicando a justiça. Eu estou desviando ali o foco das investigações, eu estou atrapalhando o andamento das investigações. Pode acontecer, por exemplo, de que por eu fazer isso, eu tenha um prejuízo naquela investigação, perde-se, de alguma maneira, uma prova, porque a polícia estava focada, né, em produzir elementos para outra direção. Então, é por isso que é tão sério esse crime, porque no momento em que você tem ali, efetivamente, a indicação de que eu pratiquei um fato, quando na verdade eu não o fiz, eu estou sensivelmente atrapalhando o andamento daquelas investigações, né? Então, aqui é um crime em que eu confesso a prática de uma conduta que, na verdade, eu nunca realizei. A Marília diz o seguinte: professor, gostaria que o senhor repetisse a parte que você fala que o estrangeiro é expulso do território nacional e ele não sai do país. Qual o crime que ele praticaria nesse contexto? O crime de desobediência do artigo 330, Marília, porque ele tinha uma ordem legal, que seria a de ele ser expulso, dele sair do país, e ele não o faz. Então, nesse caso, eu teria aí realmente o crime de desobediência, porque o crime de reingresso pressupõe que ele saiu e voltou. Aqui não, ele sequer saiu, daí porque eu teria uma outra figura típica. Tá bom? Queridos, dúvidas sobre o que nós vimos hoje? Enquanto eu estava falando com vocês, eu estava fazendo aqui a chamada, já fiz a chamada. Eu queria, primeiro, eu queria desejar uma ótima semana de descanso para vocês semana que vem, né? Nós temos esse intervalinho aí, semana que vem, vamos ter aí a semana liberada, é uma compensação por aquela semana do carnaval, mas eu queria, já que nós estamos aí praticamente finalizamos na última aula, na última semana, na verdade, um mês de aula, nós estamos finalizando hoje a nossa 5ª semana de aula, eu queria agradecer a vocês são uma turma muito participativa, muito dedicada. Veja, uma turma de 60 alunos que normalmente eu tenho aqui presentes até o final da aula, 53, 55 alunos,
participativos, que perguntam, perguntas dedicadas, interessantes, importantes. Então, eu não podia deixar de registrar aqui a minha gratidão a vocês, né, pela excelente dedicação que vocês têm tido aí na disciplina, que a gente possa seguir assim até o final do semestre, tá bom? Sempre eu vou sempre perguntar qual é a impressão de vocês, o que a gente pode melhorar na disciplina, tá bom? Mas eu agradeço demais essa dedicação de vocês. Veja, a gente chega até o final da aula com praticamente todo mundo dedicado, participando, perguntando. Então, é muito bom para mim ver essa interação e essa dedicação de vocês. Então, queria deixar aqui minha palavra de agradecimento, de gratidão a vocês. Cumprimos aí, repito, 5 semanas de aula, temos mais algumas, obviamente, pela frente, mas foi uma etapa importante, então curtam, aproveitem aí esse descansozinho que nós teremos na próxima semana, e dia 14 de setembro a gente volta, continuando com esse tema, a partir do artigo 342, tá bom? Mas muito obrigado pela dedicação, pela participação, cada um na sua forma, uns perguntando pelo chat, outros perguntando pelo áudio, a Marília, que faz esse trabalho genial aí de sintetizar algumas ideias e facilitar para vocês. Então, eu agradeço demais aí a dedicação de vocês, tá bom? Vou fazer sempre o melhor possível para honrar essa dedicação até o final do semestre, né? E lembrando que vou esperar vocês lá em processo penal 1 e processo penal 2, se Deus quiser. Queridos, um beijo grande, aproveitem aí o descanso que teremos na próxima semana de descanso, e aí nos encontramos de novo, se Deus quiser, no próximo